Agora, a pergunta é, como os parâmetros A, B e C vão influenciar no gráfico dessa função? O que eles vão fazer quando variarem o seu valor? Vão sempre permanecer essa forma que eu construí ou eles vão mudar de alguma forma? Então aqui eu vou colocar agora, ó, como os parâmetros A, B e C influenciam no gráfico da função. Então, mesmo que a gente abordou na última aula, a gente vai abordar nessa aula de hoje. Vou querer saber como que os parâmetros A, B e C vão mudar o gráfico da minha função. E primeiro a gente vai avaliar o parâmetro A. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver será o parâmetro A. A letra A. Então, como é que esse parâmetro A vai influenciar no gráfico dessa função? E o que o A vai fazer em função do gráfico? O que ele vai influenciar nesse gráfico que a gente chama de parábola? O A vai ser o encarregado de influenciar o que a gente chama de concavidade da parábola. Se ela vai estar posicionada para cima ou se ela vai estar posicionada para baixo. Vou fazer os dois tipos de gráficos para que fique bem clara essa ideia para vocês. Então, ó, vou fazer novamente aqui os eixos coordenados, o eixo Y e o eixo X. Tá aqui os dois eixos, eixo Y e eixo X. Beleza. Aí, olha só. Quando estivermos trabalhando valores para o A, para o parâmetro A, para o número que acompanha o x elevado ao quadrado. Esse é meu A, é quem está acompanhando o x ao quadrado. Quando o meu elemento A ele for um número positivo, o gráfico da sua função, a sua parábola, ela terá concavidade voltada para cima. Então, ela vai ter esse desenho daqui, ó, concavidade voltada para cima. Então, vou colocar aqui, quando o A for maior do que zero, teremos concavidade voltada para cima. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é em relação à concavidade. A concavidade vai ser a abertura que essa parábola possui. Essa aberturazinha aqui, esse Uzinho aqui, tá dando para ver na câmera esse Uzinho aqui, ó? Esse U aqui, ele está apontando para cima. Então, eu sei que essa parábola ela vai ter um elemento A, o parâmetro A, sendo um número positivo. Daqueles exemplos que eu te dei, quais vão ter concavidade voltada para cima? Volta aqui para cima rapidinho só para você ver, ó. F de x igual a 3x ao quadrado menos 9. Quem vai ser o elemento A? Vai ser o número 3, porque quem está acompanhando o x ao quadrado? E o 3 é um número positivo. Então, para esse primeiro exemplo que eu te dei, a concavidade vai ser voltada para cima. Tá? Por enquanto, não se preocupem como vai ser o gráfico, apenas como vai ser a concavidade. Tá? Segundo exemplo, f de x sendo igual a x ao quadrado menos 4. Quem vai ser o A? O A vale 1. Que lembra que em equação, quando a gente tem a variável e não aparece o número na frente dela, é porque o número é 1. E o número 1 é um número positivo. Então, para esse segundo exemplo, eu tenho novamente o parâmetro A sendo positivo. De novo, a concavidade vai estar voltada para cima. Próximo exemplo, f de x igual a apenas o x ao quadrado. Olha, o A de novo vai ser 1. 1 é um número positivo. Positivo vai ser voltado para cima, concavidade para cima. Tá? Próximo exemplo, quem é o A? Lembra que o A não é o primeiro cara que vem aqui. O A é quem está acompanhando o x ao quadrado. E nesse quarto exemplo, quem acompanha o x ao quadrado é o menos 4. Então, vou poder afirmar que para esse quarto exemplo, a concavidade não vai estar voltada para cima. Tem que ser positivo para ela estar voltada para cima. Quinto exemplo, quem vai ser o A? O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o A vai ser o menos 1,2. E, de novo, o cara aqui é negativo. Para a concavidade estar voltada para cima, eu preciso que ele seja um número positivo. Nesse caso aqui, nesse quinto exemplo, ele também não vai ser. Então, quando eu vejo aqui, eu vejo que os 4 primeiros exemplos, eles tiveram concavidade voltada para cima. Os 4 ou 3? Acho que os 3 primeiros. E os outros 2 últimos, eles não têm concavidade voltada para cima, porque o seu parâmetro A não é um número positivo. E se ele for negativo, o que a gente vai ter, Nelson? Quando você tiver um parâmetro A sendo um número negativo, aí a gente vai ter o seguinte gráfico.
Vou novamente aqui fazer o gráfico. Vou deixar bem completo esse resumo para vocês, mas hoje vai ter um desafio para que vocês possam garantir esse resumo lá no nosso grupo do Telegram. Esse resumo não vai sair de graça, então. Tá aqui. Se vocês quiserem ir copiando, vai copiando. Tá aqui, tá? Então, quando eu tiver um parâmetro A sendo um número negativo, o que vai acontecer, Nelson? Dessa vez, a concavidade dessa parábola vai estar voltada para baixo. Aí o seu gráfico vai ser mais ou menos assim. Gráficos não estão ficando perfeitos porque estou usando um mouse diferente aí. Ele fica tremendo um pouquinho a minha mão. Então, novamente, a concavidade aqui é voltada para cima quando eu tiver um parâmetro A sendo positivo. Aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Quando eu tiver o parâmetro A sendo um número menor do que zero, número negativo, aí teremos a concavidade voltada para baixo. Corrige aqui. Troquei. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Então, o parâmetro A ele vai influenciar na concavidade dessa parábola. Se ela vai ser voltada para cima ou se ela vai ser voltada para baixo, tá bom? Então, e se o A for igual a zero? Lembra que o A não pode ser igual a zero. Que aí não vou estar trabalhando com uma função do segundo grau. Eu preciso que o A seja um número diferente de zero. Então, zero não pode ser, tá, gente? Então, ele tem que ser um número positivo ou um número negativo. Se for positivo, para cima. Se ele for negativo, para baixo. É isso que a gente precisa trabalhar. Beleza? Então, é isso que a gente vai garantir em relação ao parâmetro A dessa função do segundo grau. Que ele representa a concavidade. Se ela será voltada para cima ou se ela será voltada para baixo, tá?